E aí, tudo bem? O meu nome é Daniel e eu estou pronto para a gente começar a nossa aula 11, onde a gente vai tratar do tema o básico do fechamento. É aqui que mora todo o glamour para artes de comunicação visual. Ela tem que ser feita visando a produção, ou seja, você tem que respeitar a largura da boca da impressora, tem que usar dosagens de cores para gerar o resultado final desejado. E aí os detalhes vão se alongando dependendo de cada comunicação visual. Cada comunicação visual tem um tipo diferente de equipamento. Muitas compram equipamentos usados e cheios de vícios que precisam ser rebatidos na arte. Um exemplo disso é a calibragem dos cabeçotes de impressão. Muitas das vezes o impressor ele não é capaz de fazer a calibragem, então a comunicação visual passa a escurecer a arte ou a clarear a arte, com a intenção de driblar a desregulagem da impressora. Neste caso específico, o fechamento da arte inclui um clareamento da arte. Mas nessa aula eu não vou falar de fechamentos exclusivos e sim de fechamento padrão, que é um fechamento para ser aplicado em qualquer situação. Outra grande vantagem de se conhecer as técnicas de arte digital para comunicação visual é a possibilidade de trabalhar como um freelancer no setor. Por isso que com este curso, mesmo que você nunca tenha trabalhado em uma comunicação visual, você será capaz de vender a sua arte digital para estas empresas. Eu mesmo sou um cara que compra arte digital e se você estiver interessado em me vender as suas, preencha agora um formulário que está na descrição deste vídeo e espere o meu contato. Vamos ver aí então o que é necessário para um bom fechamento de arquivo para a linha de produção. Nada mais é do que esses passos aqui. Você primeiro deve quebrar as fontes, deve usar sombras que não distorcem. Vou te mostrar. Escala fixa no contorno, converter de milímetros para centímetros e bolsas do banner. A gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas aqui e ver com detalhes. Uma coisa que você tem que entender é que o seu PC possui fontes nativas, né? A maioria das pessoas aqui no Brasil usa o Windows como sistema operacional. Quando você instala o Photoshop, você também geralmente ganha um pacote de fontes de texto da Adobe e ele já instala aí na sua máquina, né? Então essas fontes da Adobe e as fontes nativas do Windows são muito comuns em computadores de pessoas que trabalham com designer, com criação de arte numa gráfica. Então, o que acontece? Quando você manda uma arte usando uma das fontes, principalmente as fontes nativas do Windows, como é o caso desta fonte aqui, que é a fonte mais básica do Windows, o Arial, o que acontece? Esta arte aqui, quando é aberta por outro computador que tem o Windows, esse arquivo do Corel, ele puxa essa fonte Arial, né? E ele abre aqui e nada de estranho acontece. Agora, quando você pega e baixa uma fonte especial da internet, como essa daqui, ó, o nome dela é Barbershop, o que acontece? Nenhum outro computador, além do seu, vai ter essa fonte, porque ela não é nenhuma das fontes da família Windows. E também ela não é nenhuma das fontes da Adobe. Isso faz com que nenhum outro computador puxe esta fonte. O Corel, o que ele vai fazer? Ele vai, na hora que você abrir este arquivo aqui, digamos que a gente fez uma fachada para uma barbearia e usou esta fonte. Quando a comunicação visual, que vai rodar de fato essa lona, essas letras, ela for abrir o seu arquivo do Corel, vai dar um aviso, ó, foi usado aqui nessa arte a fonte Barbershop e você, impressor, comunicação visual, você não tem essa fonte na sua máquina. Então, nós vamos substituir esta fonte por uma qualquer, qual que você quer.
né? Dependendo do saco do cara da comunicação visual, ele dá OK lá e essa fonte aqui é substituída por uma Arial. Então depois, quando ele entrega a fachada pronta impressa, você tem esse resultado aqui em vez do que foi vendido para o cliente. E isso faz com que o cliente não aceite o serviço e as tretas começam, né? Então, o que você tem que fazer na hora de fechar uma arte, você tanto fora ou dentro da comunicação visual, você vai salvar uma nova versão dessa arte aqui. Você pode vir aqui, salvar como, salva uma versão finalizada e vai selecionar as fontes e apertar Ctrl Q de queijo. Repare aqui, ó, quando eu faço isso, ele criou um grupo com duas curvas. Vamos desagrupar isso daqui com Ctrl U de uva. Ó, temos aqui, isso aqui na hora de quebrar o Corel faz essa situação aqui, mas na estética aqui ele não perdeu nada, né? Se você quiser unir isso, basta selecionar e apertar Ctrl L de limão e aí ele volta a fazer uma curva só aqui. Beleza, isso é quebrar fontes. É muito importante que você ative aqui o gerenciador de objetos e a arte que vai para finalização, para impressão, não deve conter nenhuma letra A aqui, ó, esse símbolozinho de A significa texto artístico, né? E existe também o texto de parágrafo aqui, que é esse aqui, ó. Então você deve quebrar todos esses elementos para que não tenha problemas na finalização. Esta outra dica aqui é para o uso das sombras, né? Quando você quer dar um efeito de sombra. Quando eu trabalhava com o Corel X3, o que acontecia com a sombra tradicional aqui do Corel, que é esta aqui que eu estou aplicando agora aqui. Aí, aqui, esta sombra. Ao aplicar ela aqui, porque a gente trabalha em grandes artes, né? Fachadas, envelopamentos de veículo, você trabalha em milímetros para que você não tenha uma arte aí de 9 metros dentro da bandeja do Corel, que fica inviável de se trabalhar. Então você trabalha num quadrado, um outdoor é 3 metros por 9, então você trabalha numa arte de 300 milímetros por 900 milímetros, né? Que dá um tamanhozinho de cartão de visita, e ao final você pega e converte esses milímetros para centímetros. Só que quando você faz isso, muitos dos elementos que estão numa proporção menor, como essa sombra do Corel e os contornos, eles acabam tendo uma reação inesperada, né? Os contornos se afinam e a sombra fica pixelada. E às vezes ela fica pixelada só mesmo ali no visual do monitor mesmo. Quando o impressor roda, ela sai bonitinha, né? Com esmaecimento e tal. Porém, tem vezes que ela sai realmente na impressão, sai pixelada também. Isso era um problema da minha época quando era trabalhado com o Corel X3. Depois que eu aprendi a fazer a sombra que não distorce, depois de expandida, eu nunca mais usei a sombra do Corel, entendeu? Esta sombra que a gente aplicou aqui eu nunca mais usei. Essa outra sombra você faz da seguinte maneira: você pega, clica e arrasta aqui no elemento que você quer sombrear, duplica, pinta ele de preto, olha lá, converte, clica nele aqui, vem em imagens, nós estamos em milímetros, né? Converte em bitmap, usa transparência 300, tá? Ok. Agora você entra novamente aqui, que você, como está um bitmap, apareceu essa função, desfocar, desfocagem gaussiana. E aqui a gente trabalha no desfoque, né? Aqui você tem o poder de aumentar o desfoque e diminuir.
Ok. Agora a gente vem aqui no modo de transparência. É um caminho mais longo até que a arte da sombra fique pronta. Porém, no resultado final, vamos jogar isso aqui para trás. Shift, Page Down. A transparência aqui ainda está a 100%, então vamos reduzir aqui um pouco. Cadê o medidor? Modo de mesclagem. Aqui, ó. Já enfraqueceu. E agora a gente tem as duas sombras aqui. E esta sombra que eu fiz por último aqui, quando você coloca aqui em centímetros, opa, ó, você pode ver que ela se mantém e o resultado aqui na impressão, apesar da gente estar vendo esses quadriculadozinhos aqui, eles não vão sair na impressão. Então vai ficar a nuance correta aqui. Enquanto que aqui ficou perfeito também. Eu acredito que o Corel já corrigiu esse problema que tinha antigamente aqui, né? Ele não conseguia manter a sombra. Porém, a sombra aqui parece que ela ficou mais larga pelo fato de eu aumentar a imagem. Porém, eu acredito também que isso seja questão que a gente pode resolver aqui, fazendo as regulagens aqui. Pode ser que ele tenha uma maneira de travar a expansão da sombra para ela não escalonar junto com o objeto, e sim ela manter a proporção equivalente ao objeto. Porém, eu não faço uso assim. Você pode testar aí e usar. Caso você trabalhe numa comunicação visual, você pode fazer testes, né? Coloca uma sombra assim, vê se a impressão vai sair quadriculada ou não. E se você não quiser ter problemas com isso, estiver na dúvida, já faça dessa maneira aqui, que você não vai ter problemas com a questão da sombra pixelizar. Aqui a gente tem a questão que também tem que acontecer no fechamento, é você colocar a escala fixa no contorno. Como a gente trabalha em milímetros e depois expande isso para centímetros, ó, exemplo, essa arte está com 33 milímetros, então digamos que a gente está trabalhando em escala de milímetros, significa que ela tem 33 centímetros. A gente faz essa conversão no final, selecionando toda a arte e vindo aqui, deixando travado o cadeado e substituindo este M por centímetro, assim fica cm. Ó, ele aumentou os dois quadrados para centímetro. O que aconteceu aqui? Este quadrado aqui estava aplicado o mesmo contorno desse, porém este quadrado aqui ele não estava com, vamos dar duplo clique aqui, vamos lá, abre aí, ele não estava com a escala com o objeto, que é, você tem que dar um check bem aqui nessa caixa. Esse outro aqui já estava, ó, eu dei um check nessas duas opções, né? Mas basta essa daqui para questão de escala. E aí o que acontece? Quando você converte a sua arte para o tamanho final, o contorno se mantém. Senão o que vai acontecer? Você vai ter vários efeitos de contorno em texto, enfeite de contorno em volta da imagem que você fez, e quando você jogar isso daqui para tamanho real, ou se você mandar isso em tamanho pequeno e o impressor ele vai jogar isso para tamanho real, o que vai acontecer? Vai reduzir, os contornos vão ficar no tamanho que eles são, só que a fachada é um tamanho de escala maior e o resultado vai ser bem esse. Os contornos vão ficar finos. Como eu já disse em outras aulas e também disse nessa aula aqui, em comunicação visual, geralmente trabalhamos com artes de fachadas, prédios, ou seja, tudo é em escala final de metros. Tudo é grande. Então, não dá para trabalhar
com um outdoor, com uma fachada, com um carro, no tamanho final. A gente faz o uso do milímetro. Então, 1 metro, vou colocar um quadrado aqui. Esse quadrado, 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então, a gente faz com que esse quadrado aqui, que vai ser 1 metro quadrado, tenha 100 milímetros. E é muito mais prático você, ó, o texto nativo aqui, ó, olha o tamanho que ele aparece aqui. Ele já aparece próximo ao tamanho que você vai fazer uso na arte aqui. Você só precisa fazer alguns pequenos ajustes. Agora, se você for trabalhar em tamanho final, também dá. Porém, você tem muito mais mão de obra aqui durante a criação. Olha lá o tamanhozinho que vai sair o seu texto em relação à área que você tem, né? Então você vai ter mais trabalho aqui com a aplicação. Se for 1 metro quadrado a arte, ok, é pouco, né? Dá para trabalhar no Corel no tamanho final. Quando é 1 metro a arte, eu trabalho no tamanho final. Mas quando a fachada tem 15 metros, ou carro, ou um caminhão, aí fica muito grande. Então não vale a pena você trabalhar no tamanho final. E às vezes, dependendo do efeito que você aplicar, se você aplicar um efeito de transparência em 15 metros, o Corel não vai aguentar representar isso daí, então, entendeu? E se você aplicar esse efeito de transparência em 15 centímetros, o Corel vai dar conta do recado. Então a gente faz a arte toda em milímetros e no final, quando o cliente deu a aprovação, você certifica de que os contornos estão travados, que as sombras estão travadas, né? Se não tiver como travar as sombras, use o tipo de sombreamento que eu te mostrei, que ele não dá problema. E aí sim você aplica o tamanho real. Você pode aplicar o tamanho real e revisar a arte em busca de alguma coisa que estourou ou que diminuiu. E aí você pode voltar ela para milímetro de novo e trabalhar nessa questão e ficar fazendo esse teste aí até que você consegue a perfeição, certo? Falar de bolsas do banner. O que eu estou querendo dizer com isso? O banner é um acabamento específico de uma arte, geralmente se usa para fazer uma promoção dentro de um mercado ou numa festa de aniversário, você imprime a foto do aniversariante. E o acabamento do banner é em 2 madeiras, vai uma madeira aqui em cima, outra madeira aqui embaixo. Por que saber disso? Na verdade, geralmente, quem faz esse acréscimo de arte para acabamento é o próprio impressor da empresa, entendeu? O que vai acontecer aqui? Vamos duplicar isso daqui. Esse aqui eu vou deixar assim e vamos centralizar eles dois juntos. Eu vou aumentar aqui 10 centímetros para cima e 10 centímetros para baixo. Deixe o cadeado aberto e vamos fazer uma operação matemática aqui dentro. Mais 20. Vamos pôr milímetros, né? Porque ele não está... Ó, e agora a gente já conseguiu. Essa parte verde aqui é a arte do banner que você fez e esse acréscimo aqui são as bolsas do banner. É uma lona extra que vai sair no banner, onde no acabamento eles vão colocar uma madeirinha aqui e vão fechar essa aba e soldar ela numa máquina que esquenta e derrete a lona do banner e faz com que ela cole uma na outra. A ideia é o seguinte, que sempre todas as artes têm um acabamento. Quando você faz uma fachada, aquele quadrado da medida da fachada é apenas a frente da fachada e existe a necessidade de se deixar lona adicional. Porém, isso geralmente fica a cargo da pessoa que faz a arte final, que imprime.
A questão é, dependendo de cada comunicação visual, pode ser que isso fique a cargo de você na hora de criar a arte. Então, você tem que perguntar, precisa que eu faça algum acabamento especial para você nessa arte, dessa fachada, desse banner? Você precisa de que eu deixe sobras? E aí, se a pessoa quiser as sobras, ela vai falar, não, sim, preciso que deixe sobras, deixe 20 centímetros de lona para cada lado, deixe 10 centímetros de lona em cima e embaixo, que é o caso do banner aqui. Mas é isso. Isso daqui é sempre alinhado com a comunicação visual. Se nada for pedido, basta que você entregue apenas o conteúdo da arte, com as fontes quebradas, sombras corretas, contornos travados, imagens embutidas, no caso do Illustrator, em CMYK, e por aí vai. Dá até para mim fazer um checklist do fechamento para você que é iniciante poder ir olhando ali e dando um check para enviar. É isso aí. Qualquer coisa, use os comentários aí. Se os meus exemplos eles são muito vagos para você, porque na verdade eu não estou te ensinando a fazer arte aqui no Corel e simplesmente falando com você que já entende de CorelDRAW, de arte digital, como é dentro de uma comunicação visual, assim que as coisas são, né? Então você pode já, com o seu conhecimento do software, com essas pequenas coisas que eu digo, você já compreende o que eu estou tentando te passar. Porém, caso isso não aconteça, em certo momento você não compreendeu o que eu quis dizer de certa forma, ou caso eu seja vago demais, comenta aí, pergunta aí nos comentários. Você pode me mandar uma arte que você teve problema, alguma coisa, para mim dar uma olhada aí e ver se eu consigo te ajudar, se eu conheço também o seu problema. Você gostou do que aprendeu até agora? Que valor esse curso está tendo na sua vida? Este curso foi desenvolvido para que você entre neste mercado. Vou tornar esse curso um dos maiores quando o assunto é criação de arte para comunicação visual. Por isso peço a sua contribuição em dinheiro como forma de pagamento voluntário do curso. Fiz este curso para que se encaixe na situação que você está passando agora. Você pode contribuir? Contribua. Se não pode, continue no curso, pois ele também é de graça.